Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, chegando até vocês com uma das atividades mais importantes que o ser humano pode realizar na Terra, que é estudar a palavra do Senhor. Estamos no livro de Gênesis, hoje entrando no capítulo 30. Já passamos pelo nascimento de Isaac, passamos pela oração de Isaac pela sua esposa, e ela concebeu e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Também já vimos quando Jacó foi abençoado porque ele comprou o direito de primogenitura do Esaú. E agora o Jacó tem que sair de casa porque Esaú, com raiva, queria matá-lo. Ele vai para a casa do tio. Já vimos também que na casa do tio ele se casou com Raquel. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Labão, pai de Raquel, o engana e dá Lia em lugar de Raquel. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para então pagar o dote pela Raquel. E ele trabalhou com alegria. Agora nós temos Jacó casado. Vimos também que Lia dava filhos e Raquel era estéril. E aí nós temos aqui um grande problema e vamos ver no capítulo 30 o que aconteceu, porque agora Raquel, embora fosse a amada de Jacó, ela não conseguia dar à luz a filhos, ela era estéril. Capítulo 30 vai nos contar que, por exemplo, Lia já tinha 4 filhos, Rubem, Simeão, Levi e Judá, e Raquel não tinha nenhum filho. Diz o versículo 30 do capítulo, diz o versículo 1 do capítulo 30, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de Lia, de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Será que ela não entendia que o problema não era de Jacó? Será que ela não entendia que o problema estava com ela? Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Em outras palavras, Jacó estava dizendo: você precisa falar com Deus, não sou eu o responsável. Então Raquel, ela não teve a paciência de esperar ou de falar com Deus. Aqui está um grande problema aí. Por mais que Raquel fosse amada de Jacó, mas quando ela teve inveja de sua irmã, e ela então fala com Jacó desse jeito: dá-me filhos, senão eu morro, ela deixou a inveja tomar conta do coração dela, e ela não falou com Deus sobre a situação dela. Sabe o que ela fez? Ela pega a sua empregada, né, que fosse a sua ama, Bila, e disse o seguinte: ok, eu vou dar Bila como serva por mulher a Jacó, ok? Então eu vou permitir que Bila seja a mãe dos meus filhos. Olha que coisa. E aí diz o versículo que concebeu Bila e deu à luz a Jacó. E disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou o nome de Dan, primeiro filho de Raquel, só que nesse caso com a serva. Eu fico pensando, será que se Raquel tivesse orado e falado com Deus em relação à sua situação, será que ela mesma não teria gerado filhos? Vamos entender. Verso 7. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Com grandes lutas
disse Raquel, tenho lutado com minha irmã. Porque agora o problema de Raquel era a competição, você percebeu? Era a competição com a irmã dela. Aí ela chama esse filho de Naphtali, mas filho de Bila, ok? Filho de Bila. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, Lia teve 4 filhos e cessou de ter filho, tomou Zilpa. Quem era Zilpa? Zilpa era a empregada de Lia. Então Zilpa, ela pega Zilpa e deu a Jacó por mãe de seus filhos. E Zilpa, serva de Lia, teve um filho a Jacó. E disse, a afortunada, disse Lia, sou eu, e chamou seu nome Gate. Aqui ela teve um filho, Zilpa teve um filho e chamou o filho Gate. Depois deu Zilpa a Lia outro filho. Então disse Lia, para minha ventura, né? Porque as filhas me terão por bem-aventuradas. E chamou seu nome Aser, outro filho de Lia, tá? Outro filho de Lia com Zilpa. E foi Rúben nos dias da ceifa de trigo e achou mandrágoras no campo. Mandrágoras eram uma fruta. E trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras do seu filho, me dá um pouco das frutas que o seu filho encontrou no campo, Lia. E Lia disse o seguinte, de jeito nenhum, já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do seu filho. Me dê dessas frutas que eu permito que o meu marido fique contigo, porque agora Jacó tem duas esposas, né? Deitará contigo. Vindo, pois, Jacó tarde do campo, saiu Lia ao encontro e disse Lia a Jacó, a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Lia, Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva, meu marido. E chamou seu nome Isacar. Esse aqui era um outro filho de Lia. Então nós temos aqui Lia, né, tendo um outro filho. Então percebe que Lia tem 4 filhos, agora ela tem Gate, 5, e agora tem Aser, 6, e agora ela tem Isacar, 7 filhos. Lia tem 7 filhos. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó o 6º filho. Aliás, o 6º filho aqui, Lia. Na contagem aqui, desculpa. E aí, deu a Jacó o 6º filho. 1, 2, 3, 4. Aí Lia deu o 6º filho a Jacó. Ela deu Isacar, o 5º filho. E agora ela tem o Isacar, tem mais 2 filhos com a empregada, que é Gate e Aser. Agora ela vai dar à luz a mais um filho, o 6º filho, tá certo? Deus deu uma boa dádiva, disse ela. Desta vez morará o meu marido comigo, né? Morará o meu marido comigo, porque agora, graças a Deus, tenho dado a ele mais um filho, e chamou o nome do filho Zebulon. Então Lia teve 6 filhos e mais 2 filhos de Zilpa. Vamos de Bila. É Bila? Não, peraí. É Zilpa, desculpa. Zilpa. Agora, Lia concebeu
e deu a Jacó o sexto filho. Então, e depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. Ela teve mais uma filha também. Lia teve mais uma filha e chamou o nome de Diná. Lembrando-se Deus de Raquel, eu gosto desse versículo, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Lembrou-se Deus de Raquel, porque Raquel até então não tinha filhos. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José. José é o primeiro filho de Raquel, tá? Primeiro filho de Raquel. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho, tá? Maravilhas, hein? Muito bem. Agora nós vamos continuar entendendo. Labão faz um novo pacto com Jacó. Você percebe que houve uma competição muito grande entre as duas irmãs para ter filhos. Claro que nós estamos falando aqui de um período de tempo. Parece que foi tudo assim, em cima do tempo rápido, mas você consegue entender que houve todo um tempo, e tempo difícil, e assim foi. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Eu preciso ir embora, disse Jacó a Labão. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pois pelas quais tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que eu tenho trabalhado, tenho feito por você. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, tá? Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou muito, Jacó, por amor de ti. Fica trabalhando comigo, porque eu vejo que o Senhor te abençoou muito, muito mesmo. Eu queria muito que você ficasse comigo. E ainda disse Labão a Jacó: determina o teu salário. Diga quanto é que você quer receber, que eu vou pagar o teu salário. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número. O Senhor tem te abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por mim? Olha só, Jacó tinha a seguinte entendimento: eu não tenho que trabalhar somente para os outros. Eu também preciso trabalhar para mim. Eu preciso crescer. Ou seja, até aqui eu trabalhei para você, tá? E com todo carinho, com todo amor, e o teu rebanho cresceu muito, tá? Você tem visto que eu tenho dedicado a minha vida ao trabalho para o Senhor, Labão, e tem crescido, tem prosperado. Agora eu também preciso trabalhar para mim, porque eu não vou ficar trabalhando para outras pessoas a vida inteira. Eu preciso trabalhar para mim. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar o teu rebanho. Vamos fazer o seguinte: hoje, disse Jacó, passarei por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e morenos entre os cordeiros, semear por furto. Vamos fazer isso? Se um dia você encontrar qualquer que seja
o animal que não seja malhado ou moreno entre os meus, é como se eu tivesse furtado de você. E disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Em outras palavras, Labão disse: assim seja. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que haviam brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu nas mãos dos seus filhos. Labão falou: leva para bem longe esses cordeiros aqui, porque a partir de agora fiz um negócio com Jacó. E pôs 3 dias de caminho entre ele e Jacó apacentava o restante dos rebanhos. Aparentemente, Jacó havia feito o pior negócio da vida dele. Só que Deus recompensa a sinceridade e a verdade do coração. Vamos ver como Jacó cresceu. Só que aí, infelizmente, o Labão acabou ficando para trás. Olha só. Então tomou Jacó varas verdes de álamos, de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, cobrindo-as a brancura nas varas que havia. E pôs estas varas que tinha descascado na frente dos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, quando os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber água. Então, o que aconteceu? E concebia os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicados e malhados. Bom, eu costumo dizer que aqui o Jacó fez um ato de fé. Não consigo entender do ponto de vista biológico, assim dizendo, por que essas varas listradas colocadas diante do rebanho fazia com que o rebanho, ao parir, dava cria salpicados. Mas acredito que aqui tem a mão de Deus prosperando a vida do Jacó. Então separou Jacó os cordeiros e expôs à frente do rebanho para os listrados. E todo moreno entre os rebanhos era de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. Então aqui começa a prosperar o rebanho de Jacó. Começa a prosperar. Sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Que coisa, né? Mas quando era fraco, o rebanho fraco, as punha, não punha. Assim, as fracas era de Labão e as fortes era de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servos a serviço, e também teve camelos e jumentos. Aqui, Jacó começa a prosperar. Nós temos que entender que tudo isso aqui, gente, era mais ou menos o quê? Meu Deus, muitos anos, pelo menos 15 anos depois que começou a acontecer isso aqui, porque o Labão fez com que Jacó trabalhasse pelo casamento da Rebeca, né, ou Raquel. Ele trabalhou 14 anos. Mais algum tempo, foram anos de trabalho. E agora, até então, Jacó prosperou Labão. Agora Jacó começa a trabalhar para a sua própria prosperidade. O que é importante aqui pensar? É importante pensar o seguinte: existe um momento em que você deve fazer o seu melhor para os outros, mas haverá um momento em que você deve parar e pensar e dizer: não, agora é tempo de eu fazer o que precisa ser feito para a minha vida. Eu preciso melhorar. Eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso fazer, de fato, o que eu tenho que fazer para mim. Eu vejo aqui
nessa história toda de Lia e Raquel também, eu fico pensando que você percebeu que houve inveja e elas disputas e pouco se buscou a Deus. Se nós temos dificuldades, o caminho é fazer como Isaac fez, buscar a Deus, orar a Deus, para que Deus possa dirigir os nossos passos. Também aqui eu vejo a misericórdia de Deus, que mesmo elas trabalhando com inveja e até trocando comida, né, por direito de ficar com o marido, mesmo assim, Deus não abandonou nem a Raquel e nem a Lia. Significa que Deus está conosco. Mesmo que somos falhos, Deus continua conosco. Ele disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Oremos, Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer pela vida de todas as pessoas que estão conosco agora, orando, pedindo, clamando e suplicando e dizendo, Pai, me ajuda e me dê a bênção, a consolação, a transformação. Espírito Santo, seja conosco hoje e sempre. Eu quero entregar a vida de cada pessoa nas tuas mãos, dizendo assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha abençoar a vida de todas as pessoas que estão conosco agora e de todos que oram conosco. Que o Divino Espírito Santo possa nos ajudar, nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e para a glória de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós estaremos de volta lendo já o capítulo 31, quando Deus manda Jacó tornar a casa de seus pais. O próprio Deus chega para Jacó e diz, Jacó, agora está na hora de você voltar. Volta para a casa de seus pais. E Jacó se prepara para voltar para a casa dos pais. Mais ou menos aí, quase 20 anos depois. O que você vai se surpreender é que 20 anos depois, Esaú ainda estava com raiva, com ódio de Jacó. Nós vamos ver isso no capítulo adiante. Sabe como é a mágoa? A mágoa pode perdurar no caminho das pessoas por muitos e muito tempo. Vamos amanhã essa grande leitura. Deus te abençoe. Forte abraço. Que o Espírito Santo abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus.